Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a tabela de distribuição de frequência para dados agrupados por classe, incluindo o histograma e o ogiva de Gauss. Então, como vocês podem perceber, temos aqui os nossos dados, né? E a tabelinha de distribuição de frequência, né? Só que sem os valores calculados ainda, né? Então temos aqui o limite inferior, o limite superior, né? E as frequências, frequência absoluta, frequência acumulada, frequência relativa e frequência acumulada relativa, né? E aqui temos a linha da soma, né? Então, vamos aqui começar a construir essa tabela de distribuição de frequência. A gente sabe que para fazer uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados por classe, é necessário a gente calcular os intervalos, né, que vão estar aqui, certo? Então, para a gente conseguir calcular esses intervalos, a gente precisa encontrar algumas medidas, né? Iniciando pelo N. Então aqui está todas as medidas necessárias, certo? Que a gente vai utilizar para construir, para calcular, aliás, os intervalos de classe, ok? Então o N representa a quantidade de elementos que tem no meu conjunto de dados. Essa quantidade ela pode ser obtida utilizando a função cont.num. Então vou digitar igual a cont.num aqui, ó, e selecionar todos os valores do meu conjunto de dados, certo? Fecha parênteses, dá Enter. Fazendo isso, eu tenho a quantidade de elementos que tem o meu conjunto de dados. Então tem 24 elementos aqui dentro, né? Certo? Do meu conjunto de dados. Agora eu vou calcular o K, que representa a quantidade de intervalos que eu vou utilizar, ok? Então, aqui eu vou calcular o K, certo? E a gente viu em sala de aula que o K pode ser obtido como sendo a raiz quadrada, né, do número de elementos. Então eu vou digitar igual aqui a raiz, certo? Que é a função que obtém a raiz quadrada do número de elementos. O número de elementos é esse aqui, ó, 24, o N, né? Fecho parênteses, dou o Enter, certo? 4,89898. Então, isso aqui representa o número de intervalos que eu vou utilizar. Então perceba que esse número não é inteiro, né? 4,89, mas eu posso arredondar para um valor inteiro. Então eu vou utilizar aqui 5, certo? Máximo é o maior valor que eu tenho no meu conjunto de dados. Então para obter esse maior valor, eu utilizo a função máximo, certo? Abre parênteses, seleciono os elementos de onde eu quero tirar o maior valor e fecho parênteses, ok? Então aqui eu tenho o maior valor do meu conjunto de dados. Mínimo é o menor valor do meu conjunto de dados. Então, para obter esse menor valor, eu vou digitar igual a mínimo, certo? E selecionar todos os elementos do meu conjunto de dados, certo? Fecho parênteses. Então, tenho aqui 1,49. Então, o maior valor do meu conjunto de dados é 1,79 e o menor valor é 1,49. AT representa o quê? É a amplitude total, ou seja, a diferença do maior valor para o menor. Então eu vou digitar igual ao maior valor, que é o maior valor 1,79, menos, então eu digito a operação menos, né? Quem? O menor valor, que é o menor valor, 1,84. Aí eu dou um Enter, 0,3, né? Então 0,3 é a diferença do maior valor para o menor valor, denotado por AT, certo? Agora vamos calcular o H. O H, pessoal, representa o comprimento do intervalo de cada classe. E como é que a gente calcula o H? O H é a divisão, né? Ou seja, a razão da amplitude total pelo número de classes. Então, eu vou fazer o quê? Vou digitar igual aqui, selecionar a amplitude total e dividir esse sinal aqui, certo? Pelo número de classes, que é 5. Então, o comprimento do meu intervalo de classe vai ser de 0,06, certo? Agora vamos construir aqui os nossos intervalos, né? Começando pelo limite inferior. Bem, o primeiro limite inferior, né, ou seja, o limite inferior da primeira linha, sempre coincide com o menor valor do meu conjunto de dados. E o menor valor está aqui, 1,49. Então eu vou digitar igual e selecionar 1,49. Ok? Pronto. Agora, como eu faço para calcular os demais limites inferiores? Simples. Então, o limite inferior ele sempre vai coincidir com o limite inferior da linha anterior. Então, seleciono esse limite inferior da linha anterior, somado com o valor de H. Então, vou digitar aqui mais H. Aí, pessoal, aqui eu vou colocar dois cifrões, né, entre o D, porque eu vou usar o recurso de arrastar para o Excel calcular automaticamente para mim todos os limites inferiores, certo? Então, eu vou digitar OK.
Agora eu vou arrastar aqui, ó, até embaixo. Pronto, temos todos os limites superiores calculados, ok? Desculpa, limites inferiores, né? Agora vamos calcular os limites superiores. Quem é que vai ser o limite superior? Limite superior, simples calcular. Limite superior é igual ao limite inferior, então eu seleciono o limite inferior, mais h, certo? Esse aqui. Aí eu vou colocar dois cifrões aqui entre a letra, né? Que é o D no caso, para usar o recurso de arrastar. Então eu vou dar Enter e agora eu vou arrastar todos os valores aqui, ó. Pronto. Agora vamos calcular as frequências, né? Vamos calcular a frequência absoluta. Para calcular a frequência absoluta, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo jeito como a gente viu para dar as agrupadas por ponto. Eu vou selecionar, certo? Todas as células da frequência absoluta. Depois eu vou escrever igual a frequência, né, que é a função que eu vou utilizar. Agora eu vou selecionar todos os valores do meu conjunto de dados, certo? Ponto, vírgula. Então, até aqui está igual ao gráfico para a tabela de distribuição de frequência para dar as agrupadas por ponto. Só que agora, depois desse ponto, vírgula, que vai mudar. Para dar as agrupadas por ponto, a gente selecionava a coluna do X. Né? Só que para dar as agrupadas por classe, a gente vai selecionar a coluna do limite superior. Então, selecionamos aqui a coluna do limite superior, certo? Fecho parênteses, dou um... Opa, desculpa. Era para ser Ctrl Shift Enter e acabei apertando Enter. Né? Então vamos refazer. Seleciona todas as frequências, certo? Digita igual a frequência, ok? Seleciona os dados, ponto, vírgula, seleciona o limite superior, certo? Não vamos apertar Enter agora como eu tinha feito. Na verdade é Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift Enter, certo? Pronto. Agora vamos calcular a soma dessas frequências, né? Que é igual a soma, abre parênteses, seleciona todos os elementos, fecha parênteses, obtém uma soma, né? Que corresponde à quantidade de elementos que tem no meu conjunto de dados, né? Agora vamos calcular a frequência acumulada, certo? Como é que a gente calcula a frequência acumulada? A gente já viu na aula anterior, né? Então vai ser igual à primeira frequência absoluta, né? E depois a gente vai fazer o quê? Próximas frequências acumuladas vão ser iguais à frequência absoluta da linha somada com a frequência acumulada da linha anterior. Certo? Então seleciono aqui a frequência acumulada da linha anterior. Dou Enter, agora arrasto todo mundo. Certo? Pronto, isso aqui são as frequências acumuladas. Não vou mostrar aqui como calcular as frequências relativas porque já está feito na aula passada, certo? Agora eu vou montar o gráfico, certo? Do histograma e da ogiva de Galton para dar as agrupadas por classe. Então vamos lá, histograma. A gente vai fazer do mesmo jeito como foi para dar as agrupadas por ponto. Ok? Vamos selecionar aqui as frequências absolutas e inserir, certo? Aí a gente vai em gráfico de colunas, certo? Vamos colocar aqui um gráfico de colunas, esse aqui. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente está trabalhando com dados agrupados por classe, né? O gráfico ele vai ser o que a gente chama de histograma, em que as colunas, né, elas devem estar juntinhas uma das outras. Né? Então a gente vai aqui no layout do gráfico e mudar isso aqui. Ó. Vamos escolher este, certo? Então está aqui. Ó. E a gente pode colocar o título, né, do gráfico nesse modelo, o título do eixo, né? E do jeito como a gente preferir aqui, certo? Bem, agora, pessoal, assim como aconteceu no gráfico de colunas para dados agrupados por classe, o que acontece? Esse eixo horizontal está errado. Na verdade, aqui deveriam estar as classes, né? Só que se a gente for olhar aqui, por exemplo, né, não tem nenhuma célula específica que a gente tem a classe, né? Tem as células do limite inferior e do superior. Então vamos construir essa coluna que tem as classes, né? Vou colocar aqui só para a gente fazer depois, ok? Só para a gente colocar depois no eixo horizontal, ok? Então temos aqui, esse aqui vai de 1,49 até quanto? 1,55. 1,55 a primeira classe, né? Como vocês podem perceber aqui, ó, 1,49 até 1,55, depois vai de 1,55 até 1,61, até 1,61, ó. Depois vai de 1,61 até 1,67, depois vai de 1,67 até 1,73, depois 1,73 até 1,79. Pronto. Essas são as classes. Agora, vamos editar, né, o rótulo do eixo
horizontal, que está errado. Clique em cima do gráfico, do mesmo jeito como a gente fez para dados agrupados por ponto, certo? Botão direito, vamos em selecionar dados, editar rótulos do eixo horizontal. Só que agora a gente vai escolher esses valores aqui, ó, do intervalo, ok? Pronto. Temos aqui o gráfico do histograma, certo? Ó, tá aqui. Aí se a gente quiser trabalhar com os rótulos em cima dos retângulos, né, a gente pode fazer isso. Então vamos apagar aqui, ó, e clicar em cima de um retângulo com o botão direito, vamos adicionar rótulo de dados. Está aqui, ó, o histograma, ok? Pronto, esse aqui é o gráfico do histograma, certo? Agora, pessoal, vamos fazer o gráfico da ogiva de Galton, que é o gráfico de frequência acumulada, certo? Então vamos selecionar todas as frequências acumuladas e o gráfico de ogiva de Galton é gráfico de linha, certo? Então vamos clicar em cima desse gráfico de linha, ok? Temos aqui o ogiva de Galton, então vocês podem perceber que o procedimento é o mesmo, né? Como a gente fez para dados agrupados por ponto. E assim como acontece para dados agrupados por ponto, o eixo horizontal aqui está errado, temos que consertar isso aqui, certo? Então como é que a gente vai fazer para consertar isso aqui? Vamos ali clicar em cima do gráfico, com o botão direito, selecionar dados, vamos editar o rótulo do eixo horizontal. Aqui, pessoal, prestar bastante atenção, porque os rótulos do eixo horizontal, no gráfico do ogiva de Galton, para dados agrupados por classe, né, que tem os intervalos, sempre vai ser o limite superior, ok? Então vamos selecionar aqui os limites superiores, certo? Pronto. Agora temos o gráfico da ogiva de Galton, certo? Ó, aqui está o gráfico do ogiva de Galton. Se a gente quiser fazer aquele outro modelo, né, vamos apagar aqui e colocar os rótulos em cima da linha, né? Clique em cima da linha com o botão direito, adicionar rótulo de dados. Pronto, aqui está o gráfico da ogiva de Galton. Bem, pessoal, então a aula de tabela e gráficos para dados agrupados por ponto se encerra aqui, certo? Então, valeu!